Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, estamos hoje com o Dr. Dimas Democ, ele é médico do esporte. Dimas, eu quero que você fale para nós hoje sobre diabetes. Tudo, obrigado aí pela oportunidade de estar gravando aqui com vocês. Bom, o que é o diabetes primeiro, né? Diabetes é uma deficiência de insulina no corpo. Então, em algum momento da vida, seja por causa genética, seja por autoimunidade, seja por estilo de vida, o corpo para de produzir uma quantidade significativa de insulina e o açúcar do sangue, proveniente dos carboidratos, começa a sobrar. E chega num determinado momento que isso vira uma chave e a pessoa se torna diabética, por uma incapacidade de produzir uma quantidade de insulina para diminuir esses níveis de açúcar no sangue. Existe diferença? Tipo, o que é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Existe uma classificação de diabetes. Aí, das mais comuns, nós temos o tipo 1, que corresponde a cerca de 10% dos casos de diabetes. É uma diabetes, ela é por autoimunidade. Então, em algum momento da vida, principalmente até os 30 anos, mais comum até os 30 anos, algumas diretrizes até os 35 anos, a pessoa ela deixa de produzir insulina por uma ação de células de defesa do corpo e começam a agredir o pâncreas. Os níveis de insulina caem de uma forma mais rápida e aí o diabetes aparece de uma forma muito intensa, né? Esse é o diabetes tipo 1 por autoimunidade. O tipo 2 é o tipo mais comum, cerca de 90% dos casos. Tá? Esse é o diabetes, tem um fator genético, tem uma composição genética para aparecer o diabetes, só que o estilo de vida influencia muito. Então é um diabetes relacionado à resistência insulínica, é aquela pessoa que ao longo da vida, por estilo de vida, por uma alimentação inadequada, por um excesso de tecido adiposo, ele vai tendo uma resistência insulínica e chega num nível de resistência que o corpo deixa de produzir a quantidade suficiente de insulina e ele se torna um diabético. E aí tem vários tratamentos, várias linhas. Existem outros tipos menos comuns, são os tipos MOD, neonatal, diabetes mitocondriais, isso aí são casos mais raros. E esses, basicamente, tipo 1 e o tipo 2, são os que acometem quase 96%, 97%, até mais dos casos de diabetes. E como é que eu faço diagnóstico de diabetes? Como é que eu sei que eu tenho diabetes? O tipo 1, normalmente, ele é um quadro mais agudo, mais súbito, né? Então, é uma criança, um adolescente, ou um adulto jovem, que, em um dado momento, ele começa a ter sintomas de uma semana de perda de peso rápida, começa a urinar bastante, tomar muita água, dá muita sede. E em casos graves até uma cetoacidose, que são complicações graves, o paciente pode até entrar em coma no diagnóstico. Por quê? Porque o corpo deixa de produzir insulina de uma forma rápida e essa falta de insulina faz o corpo produzir algumas substâncias ruins para o sistema nervoso central. Então o paciente pode até entrar em coma. Esse é um caso do tipo 1. O tipo 2, normalmente são exames de rotina. Então aquele paciente acima de 40, 45 anos, que está acima do peso, sedentário, um estilo de vida inadequado, em exames de rotina pode detectar uma glicemia alterada ou um outro exame que é hemoglobina glicada, que é uma média desse açúcar no sangue também alterada, ou outros testes que podem ser feitos, como o teste oral de tolerância à glicose, que é um suco bem doce que a gente toma e avalia depois de 2 horas a glicemia no sangue. Então, em teoria não, o diagnóstico é feito por laboratório, por exames laboratoriais, junto com os sintomas clínicos do paciente. Mas esse paciente ele tem um perfil, né? Ele tem alguns fatores de risco que faz você pensar em diabetes para esse caso. Por isso que é importante uma avaliação recorrente, uma avaliação anual desses pacientes para rastrear essa população. O que é o pré-diabetes? O pré-diabetes é aquela pessoa que não tem critério de diabetes em termos de valores laboratoriais. Então, aquele paciente que tem uma glicemia de jejum até 126, uma hemoglobina glicada até 5,6, 5,6 é considerado normal, de 5,7 a 6,4, ou uma glicemia aleatória ali que é dosada em torno de 140. Então, esse paciente, ele tem um pré-diabetes, ele tem um fator de risco aumentado para desenvolver um diabetes no futuro. Esse paciente tem que ter um cuidado, tem que ter uma mudança de estilo de vida, tem que ser tratado, se for o caso, com medicamentos, para poder evitar que isso avance, que isso evolua. E como é que é o tratamento, Dimas? Insulina, tem comprimido? Tem de tudo um pouco, vamos dizer assim. Depende do nível do diabetes, depende da evolução, do momento da doença. Costumo falar que o diabetes ele é um tripé. O tratamento do diabetes ele é um tripé. Ele envolve atividade física, ele envolve uma dieta adequada e ele envolve medicamentos, incluindo aqui a insulina.
Então, o tipo 1, que é aquele paciente que ele para de produzir insulina em algum momento, ele tem que usar insulina, né? Tem perfis de insulina, umas com ações mais rápidas, outras com ações mais curtas. E esse paciente tem que titular essa insulina para achar um controle para ele usar um medicamento que vai simular o pâncreas dele produzindo uma insulina. O tipo 2, ele envolve uma mudança de estilo de vida. O mais importante é não chegar no tipo 2, você consegue prevenir isso aí antes de evoluir para um diabetes. Mas ele vai ter que mudar o estilo de vida, ele vai ter que fazer uma atividade física regular, ele vai ter que ter uma dieta adequada em termos de algumas restrições ou evitar alimentos que podem contribuir para o pior do diabetes, principalmente carboidratos. Mas não estou falando de parar o carboidrato, ele vai ter que ter um controle para evitar os excessos de carboidratos. E, em muitos casos, abrir mão da medicação, que aí envolve comprimidos, que são medicamentos muito avançados, muito bem tolerados hoje em dia e com bons resultados. E em casos mais avançados, de difícil controle, poderá abrir mão da insulina, sim. Pode ser necessário começar a insulina. Aproveitando que você é médico do esporte, que tipo de atividade física ajuda ou prevenir, ou tratar, ou compensar esse paciente? Hoje, o conceito de atividade física são dois conceitos diferentes. Atividade física e exercício são dois conceitos diferentes. Atividade física é o movimento do corpo, é o gasto energético acima daquele gasto energético basal do corpo. Então, você movimentou para alguma coisa, seja subir um lance de escada, dar uma volta no quarteirão, andar no parque, cuidar do jardim, isso é uma atividade física. O exercício é uma atividade estruturada, então você tem uma programação de atividade organizada, buscando melhor rendimento ou evoluir naquele treinamento, né? Então você tem uma atividade programada, diária, 3, 4, 5 vezes na semana. O diabético, independente do grau de diabetes, da gravidade da doença, existem atividades físicas, exercícios físicos que podem ser individualizados para cada perfil de paciente. O melhor exercício, primeiro, é aquele que ele consegue fazer e sustentar. Normalmente, esse é o que ele gosta. Então, assim, o primeiro ponto é incentivar esse paciente a fazer uma atividade que ele gosta. Caminhar, nadar, dançar, qualquer coisa. Hoje, os trabalhos mostram que a atividade resistida, que é a musculação, junto com a atividade aeróbia, caminhada, natação, ciclismo, os dois associados, dividindo em 3 vezes na semana aeróbio, 3 vezes musculação, enfim, uma mistura disso, você tem melhores benefícios em termos de controle glicêmico desse paciente, além de qualidade de vida. Associado a isso, você pode abrir mão de atividades como de flexibilidade, de propriocepção, são exercícios que complementam o tratamento do diabético. Mas, de maneira geral, o que é o melhor para ele fazer? Uma atividade de musculação associada a uma atividade aeróbica, né? Dentro do diabetes mais avançado, com complicações crônicas, que é uma evolução do diabetes a longo prazo, complicações cardíacas, cardiovasculares, de sensibilidade, enfim, você tem N complicações a longo prazo. E aí, cada caso, você tem que avaliar qual complicação, qual o grau de complicação que ele tem para indicar um ou outro exercício. Um exemplo, paciente que tem retinopatia diabética, né? Esse paciente deve evitar exercícios de impacto, caminhada, corrida, exercícios que envolvam traumas por conta de risco de descolamento de retina. Então, você tem algumas particularidades de cada complicação. Mas, de maneira geral, atividade leve, caminhada, natação, enfim, ele é recomendado para todo mundo. Se conseguir associar uma musculação, melhor ainda. Dimas, você falou um pouquinho sobre complicações, né? Então, o paciente recebeu o diagnóstico de diabetes. Quais são as consequências que ele pode ter se ele não tiver um tratamento adequado? Isso. A glicemia alterada a médio e longo prazo no paciente diabético. Então a gente está falando, além não só a glicemia alterada para hiper, mas a hipoglicemia, um paciente que usa insulina, essa variabilidade da glicemia do paciente para hiper e para hipo, isso a longo prazo é muito ruim, né? Então hoje o controle, além de você conseguir trazer uma hemoglobina glicada, que é o que a gente usa de parâmetro para controlar o diabetes, uma hemoglobina glicada dentro da faixa da normalidade, podendo ser em torno de 7, abaixo de 7, depende aí do perfil do paciente, da idade. Além disso, você tem que ver se esse paciente faz hipoglicemia ou não faz hipoglicemia, porque isso é um padrão de pior evolução, principalmente evolução para doenças crônicas. O cuidado do diabético para evitar essas doenças crônicas, a gente está falando de infarto, de AVC, de alteração de sensibilidade nos membros inferiores, nas pernas, doenças vasculares, alteração de
disfunção erétil no homem. Então, são complicações a médio e longo prazo que podem aparecer. Função renal prejudicada, pacientes podem evoluir para hemodiálise. Então, você prevenir o diabetes, controlar bem a doença, quanto mais precoce você controlar essa doença, menos o risco de evoluir para uma doença lá na frente, por complicações lá na frente. O paciente mais tempo descontrolado é aquele que pode ter uma chance maior de apresentar complicações a médio e longo prazo. Dimas, muito obrigado aí pelas suas informações. Eu que agradeço. Minuto Saúde UMC.